Então, gente, chegamos aqui ao encerramento do módulo 1 e eu queria fechar esse módulo com a pergunta, né? Como aproveitar essa oportunidade? Então, vamos lá ao passo a passo. Primeiro, gente, é muito importante a gente identificar o visto adequado para cada um. Então, não existe um único visto que serve para todo mundo. Cada um tem um perfil, cada profissional vai ter um perfil. Então, o importante é você entender e pesquisar, né, sobre os tipos de vício existentes e considerar as suas opções e entender o que seria aplicável para o seu caso. Nessa questão, você pode contar com a ajuda de um agente de imigração. Só que eu recomendo muito que, por exemplo, quando você marcar a sua consulta com a gente, você vá muito bem preparado. Então, o que acontece é que muitas pessoas que estão planejando vir para cá, elas saem marcando a consulta com a agente de imigração bem despreparadas. Elas acham que aquela consulta ali, o agente vai definir para elas o que elas têm que fazer. E isso, gente, é um redondo engano, sabe? Definitivamente vai ser um dinheiro perdido nesse caso. Então, é bom você ir bem preparado, já entendendo quais são as suas expectativas, tá? Entendendo qual é o seu perfil profissional, e para qual visto você deseja aplicar, tá? E assim você vai nutrir tua agente com mais informações e ele vai ter muito mais claro na cabeça dele, quais são as suas intenções e qual forma que ele pode, assim, te ajudar, entendeu? Com o teu planejamento. Então, eu recomendo muito vocês digitarem no Google sobre Skilled Visa, ou até mesmo visto muito meio que o visto que eu vim para cá, tá? Que eu vim para cá não, desculpa, que eu vim para cá com o visto 476, mas depois eu migrei para o 186, tá bom? Que é o visto de sponsor. Segundo, validar sua profissão. Então, qual profissão você quer ser reconhecido aqui na Austrália? Você quer ser reconhecido como desenhista, porque tem suas vantagens com questão de imigração, por exemplo, tá? Ou como arquiteto, processo de arquiteto, tudo isso eu vou abordar com mais detalhes mais à frente, mas o arquiteto, o processo, a validação é um pouco mais chatinho, tá? Você precisa mostrar muito mais documentos, tá? É, o prazo de validação é maior, entendeu? Então, tem umas questões aí que vocês precisam considerar também na hora de escolher qual profissão vocês querem revalidar. Se é apenas por uma questão de ter um título ou vocês estão pensando mais com relação ao visto, uma estratégia de visto, sabe? E para cada profissão vai ter um órgão validador, que é, como no caso dos engenheiros, é o Engineers Australia, como no caso dos arquitetos, o IACA, e como no caso dos desenhistas, tanto de arquitetura como de engenharia, é o Veraccess, tá? Terceiro ponto, começar a preparar o currículo de vocês para o padrão daqui, tá? Então, português nem pensar, tem que ser tudo em inglês, tem que usar o vocabulário do que eles usam aqui, os termos técnicos que eles usam aqui, tem que entender de como a construção acontece aqui, tá? Então, isso é importantíssimo na hora de você se expressar através do teu currículo, na hora de você se apresentar em uma entrevista. Isso é fundamental e faz toda a diferença, tá? É assim que você vai se destacar para as vagas que eles oferecem aqui. E quarto e último ponto é como aplicar para as vagas, tá? Quais são os sites mais utilizados aqui, como por exemplo o Seek, é um dos mais conhecidos aqui, super utilizado, tá? Inclusive o Seek indica, recomenda algumas vagas para você diariamente, e o LinkedIn, tá? E uma dica que eu dou é conecte-se com os brasileiros já estabelecidos aqui, como eu e outros diversos profissionais. Comece a criar a tua rede de contatos, a criar o teu networking. Mande mensagem, pergunte sobre a Austrália, pergunta sobre o estado, se a pessoa está gostando. Se interesse pela vida da outra pessoa, sabe? Isso é uma dica que eu acho que faz toda a diferença. Você se apresentar e sem nenhuma outra intenção, sabe? Mas você se jogar nisso, quem sabe uma porta não se abre para você, entendeu? Aí eu fecho esse módulo, gente. Muito obrigada aí pela atenção de vocês e até o segundo módulo do nosso curso.